Professora, tira só uma dúvida para mim. Se eu souber, pode falar. O que significa vasto lateral distal e vasto lateral proximal? Que praga é essa? Então, não é praga, não. Depende do que está dizendo aí o vasto lateral. Se for o vasto lateral da coxa, né, é onde a gente tem. Porra, pior que eu não tenho uma Não, boneca. é distal. Então, isso que eu tô querendo te dizer, Chuchu. Aham. Boa noite, professora. Boa noite, Laurinda. Aí a gente só precisa saber. Distal é quando algo está longe, proximal é quando algo está próximo. O vasto lateral. Tem que saber do que ele está se referindo. Vasto lateral da onde? Do quê? Boa noite, Kiane. Boa noite, Foi nisso que eu professora. fiquei em dúvida. Vânia. Oi? Foi nisso que eu fiquei em dúvida. Porque nas outras não tinha nada sobre isso. Então, mas você está falando de quê? Para eu poder saber. A questão da vacina, professora. A senhora mandou Boa a noite, gente professora. É vasto lateral da estudar, coxa. entendeu? Vasto lateral da coxa. Direita ou esquerda? Já Não, sei, direita e esquerda eu entendi, mas a questão do distal e distal. proximal. Por causa da distância. Ah, tá. Distal. Proximal. Próximo. Distante. Sim. Foi o que eu imaginei, mas Professora. aí na dúvida não é melhor Oi. perguntar. Boa noite. Boa noite. Quando se fala vasto, é sempre a coxa? Sempre é coxa. Vasto lateral coxa. Uhum. E aquela vacina tem a VIP e tem a VOP. É a mesma coisa, não? É a mesma coisa. O que vai depender você vai fazer com quantos meses? E entra como reforço. Entendi. No caso, o que muda é só a VIP. Se é a mesma vacina, só a distância mesmo. Isso Tempo. mesmo. Só mesmo tempo. A senhora ouviu falar a respeito, eu ouvi no rádio hoje, não sei se conferem, que vai ser testada a tal da BCG na Covid? Para poder. Não, primeiro vai ver a fórmula, né? O que compõe a vacina BCG, para poder saber se ela realmente vai destruir, né? Ou eliminar o vírus, né? Da Covid. Só que, se fosse. Bom, isso sou eu, Josélia, dizendo, né? Quando eu ver a reportagem cá com meus botões. Só vi hoje, aí fiquei. Na minha humilde residência, né? Dando uma de Amélia. Então, vamos lá. Se todos são vacinados contra a vacina BCG, que é por conta da tuberculose, mais da meningite, né? Porque ela acaba atuando como essas duas vacinas. Por que a população está pegando o Covid, então? Será que esses 5 milhões de pessoas não foram vacinadas com a vacina BCG? Mas, né? Como eu estou iniciando agora, pinto novo não pia, então deixa para os grandões discutirem. Piu. É exatamente isso, entendeu? Mas, né, vamos ser cobaia. É uma lógica, né? Se fosse, né, para ninguém contrair o Covid, né? Então, assim, você já está vacinado. Para que você vai ter outra vacina? Você quer descobrir se a vacina BCG serve, mas tu já tomou a vacina e aí? E os pontinhos de interrogação? Já era para estar imune, né? Não é? Pela lógica, né? Porque esses 120 e poucos milhões de pessoas já foram ao óbito. Algo de errado não está certo, né? É mais ou menos por aí. Essa é apenas a minha opinião, tá bom? Sim, professora. Não, é sério. Isso é apenas a minha opinião, porque hoje eu também vi, né? Passou até na televisão. Né? Então, eu vi no foi até rádio. a Maju que falou da reportagem. Mas aí a gente bota os pontinhos de interrogação, né? Todos foram vacinados, então, teoricamente. o pessoal da área de saúde que vai servir de cobaia. Ou seja, nós. Eu não. É ruim. Nadinha. Peraí, acho que tem alguém falando que não tá... Lohane, conseguiu entrar? Se inserir, entrar pega mal, né? Se inserir. Professora, consegui sim. Ah, tá. Já tava mandando áudio para você bem lá no grupo. A última perguntinha, professora. A questão das vacinas são só aquelas 18 mesmo, né? São só as 18. Só as 18, né? Só as 18. Tá, okay. Tá bom, então. Eu acho que fica mais viável vocês estudarem pelos aqueles quadrinhos que eu mandei para vocês ali. Sim, eu já refiz. Né? Professora. Oi. A senhora falou que distal é quando é distante, né? Isso. Vasto é sempre coxa. E a senhora falou que o outro é quando é perto. Qual é? Proximal. Isso. Proximal. Obrigada, professora. Nada.
Então podemos, né? Sim. Então vamos. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguém quer saber do quiz? Já é semana que vem. Ai, não fala não, Eu. professora. Fala. Acalma Quantas o miocárdio. perguntas? 20. 20. A senhora tá de brincadeira. Olha a carinha dela, que linda, brincando. Que coisa linda. Que É me uma chamou. pergunta para cada vacina, Olha. crianças. Olha só, é exatamente. Olha, deixa eu falar. Professora, repete só essa boquinha que a senhora fez agora, tipo assim, tô nem aí, vai, faz. Tô nem aí. Gente, todo mundo fala que eu faço caras e bocas, mas eu não sei. A senhora acabou de fazer. Ai, se eu pudesse tirar um print, mas quem viu vai me dar razão. A senhora acabou de fazer. Tô nem aí, ó, viu? De novo. Fotografa, criança. Eu vou fotografar qualquer coisa lá na formatura. É 20 mesmo, professora? Então vamos, gente, fala para vocês. Se são 20 vacinas, é uma para cada pergunta, gente. Boa, Mônica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não são a primeira turma que eu estou dando live de saúde da criança e adolescente. Então, assim, eu já fiz com outras turmas. Foram 20 questões e 1 hora de prova. Deu para fazer tranquilamente. Sim. 1 hora de prova. 1 hora dessa avaliação aí do quiz, tá? Só para deixar vocês cientes, tá bom? Professora, mas é múltipla escolha ou é... É, só objetivo, é isso aí mesmo. Ah, sim, professora, valeu. Tá bom? Leu marcou, pei. Cada uma vale 0,1. Que isso? Ao total, quantos pontos? 2, né, Silvânia? 2. Ai, professora. Você não vai dar nenhum chorado. No esforço de 20 perguntas, não? Vai ser muito fácil, o quiz de vacina é muito fácil. Aguarde e confie. É sério? É. Vamos lá. Mais alguém? Alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Sim, não, talvez. Quem me chamou? Ninguém? Então, vamos começar. Professora, lá atrás. Pode falar. Oi, tá me ouvindo agora? Agora eu estou, mas eu não estava te ouvindo, não. Tá bom, professora. Assim, vasto lateral. Fica mais para trás ou mais para frente da coxa? Ai, eu vou ter que botar minha coxa no alto aqui para vocês verem, gente. Eita! Puta que pariu. Mostra que tá valendo os 3. Vai lá. Então, olha só. É tudo Photoshop que tá no Facebook. Não tem aquela partezinha... Para de caô. Peraí, que eu preciso botar os shorts, né? Porque eu tô de pijama, porra. Eu vou printar, hein? E aí, ó. Tá que pariu, gente. Vocês têm que fazer... Olha, só eu não poder ensinar pra vocês o que é vasto lateral da coxa. Vai que tá gravando. Tá acabando. Pronto. Eu tô... Não é Cadê uma avaliação só? Eu tenho que subir na minha cadeira. Vasto lateral. Ó. Vasto lateral. Tá vendo o músculozinho? Deixa eu... Músculozinho. Puta que pariu. Vocês não... Quem tira print? Que isso, hein, Chuchu? Que isso, hein, maravilhosa? Não, repete de novo. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Repete. Vasto lateral. Aqui, ó, no músculo. Tá? Não é abaixo. É aqui, ó. Vasto lateral. Puta que só eu mesmo, gente. Olha. Caraca, printei várias vezes. Printei. Muito arrasadora. Não era Photoshop não, hein? Não era Photoshop não, hein? Não tá enganando não, hein? Peraí que eu não tô ouvindo nada que vocês estão falando. Falam. Eu printei. É igual a pedalada tá valendo a pena. O Thiago falou aí. Muito não era Photoshop não, hein? Tá valendo a pena, hein? Gente. Photoshop nada, hein, professora? Maridão tá agradecendo, hein?
Vive postando lá na academia o que tem para mostrar para os alunos. Minha meta é eu ter uma perna vocês têm, gente. A bicha é nojenta, né, cara? É tudo Photoshop, bebê! A próxima legenda da foto. Morre, desgraça. Que lutem! Brincadeiras à parte, gente. Bichinha também tá pedalando na beça. Gente, eu fui a Xerém 77,5 de km. Putz, na volta, só Jesus na causa, mas consegui firmemente. Vamos lá, gente, para nossa aula, brincadeiras à parte, tá? Vamos lá. Mais alguém com dúvida? Não mais. Trava na beleza, Cristina. Destrava. Uma professora louca igual a mim, vocês não vão ter nunca mais na vida de vocês. Pode ter parecida, mas igual não. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Com certeza, a gente nunca vai ter uma professora igual a Qual página, professora? Então, a gente começa agora no banho, eu acho que é Cuidados no Berçário, se eu não me engano. Vê se alguém pode conferir, eu só não sei a página. 6. 6. Agora eu vou olhar o chat aqui. Ah, tá. Tiago, tá valendo a pena as pedaladas, tá sim. Cuidados com recém-nascido no berçário? Isso. Valeu, Chuchu. Valeu. Ai, gente, tá vendo? Vocês fizeram eu fazer, agora eu tô morrendo de calor. Tem que ligar o ar. Ui! Deixa eu só achar aqui onde é. Acho que é aqui. Vê se não é isso. Cuidados no recém-nascido no berçário. Página 6. É isso? Alguém falou página 6. É isso. Então, ó, os cuidados no berçário nada mais é que a criança nasceu, correto? Ela vai ficar naquele berçário, ou na incubadorazinha, né, que é aquele carrinho. A mãe, ela vai se recuperar, ela vai para o quarto primeiro. Depois que ela vai para o quarto, é que depois que a criança chega, quem é mãe, quem já pariu, sabe que é assim que funciona. E é assim que a gente faz também dentro de uma unidade hospitalar. Então, quais são esses cuidados que a gente precisa ter no berçário? É quando a criança ela chega para essa mãe. Então, é assim, ó, eu tenho uma equipe dentro do centro cirúrgico que vai dar assistência àquele recém-nascido. Eu tenho uma outra equipe que a gente trata como clínica cirúrgica, como clínica médica, ou quando o paciente ele vai para uma unidade de terapia intensiva, quando ele não está hemodinamicamente estável, então ele lá vai ter uma outra equipe. Cada setor da nossa unidade tem uma equipe propriamente para isso, para poder receber. Então, ó, mãe foi para o quarto privativo, foi para um quarto coletivo, ou ela foi para um alojamento conjunto, ela vai primeiro. Depois vai chegar a criança, né? Depois que ela estiver estabilizada, é um setorzinho pequenininho, onde ficam as crianças no berçário e ali encaminhado para o quarto. Que muitas das vezes esse berçário, as crianças, elas acabam passando a noite toda ali. Por quê? A mãe está cansada, né? Ela precisa dormir um pouco. E durante a madrugada, nós, profissionais, levamos essa criança para poder ser amamentada. Mas quando essa criança ela é transferida para o quarto, né, aonde está a mãe, a gente precisa certificar-se que é a criança certa, prontuário certo, o registro certo, a hora que essa criança nasceu, o sexo da criança, o nome da mãe. Então, é assim, ó, dentro do centro cirúrgico, ali tem um berçário que a gente fica responsável. A criança, a mãe, ela foi para o quarto e a criança vai ser levada. Quando eu vou levar essa criança, né, até a mãe, existe um outro profissional que a gente vai verbalizar, tá? A gente vai passar a responsabilidade para essa equipe. A gente só precisa certificar-se que é a mãe certa,
e o filho certo. Então, a gente faz aí esses cuidados justamente por conta disso. Foi? Conseguiram entender? Então, daí, ó, já comecei a falar de todos os cuidados, né? Desde quando a criança nasceu, o que é feito, as avaliações, tá? E essa criança ainda permanece com a gente. Ela geralmente fica 72 horas, tá? No mínimo aí 72 horas. Então, a gente passa para o banho. A gente passa... Entendeu? Então, a gente passa para o banho. Professora. Oi. Antes da senhora passar para o banho, pode te fazer uma pergunta? Pode. O marido chegou, gente. Eu vi. Aqui, não é sobre isso que eu vou perguntar sobre o beijo, não, gente. É sobre outra coisa. Aqui, é porque na última aula falhou um pouco a minha internet, estava caindo muito. E a senhora falou sobre a respeito de quando a criança nasce, quando há algum probleminha na criança, aí no cartão de vacina da criança até aparece lá numa parte lá, quando dá alguma coisa. Apigar, Silvânia, isso. Lá no Apigar vem dizendo, né? Se essa criança ela teve uma boa vitalidade ou não. Então, quando ela nasce, no primeiro minuto, ela conseguiu converter a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal sem intercorrências nenhuma. Dentro do 5º minuto, como que essa criança conseguiu se comportar? No 10º minuto é onde a gente faz a avaliação, né? Que são os valores relacionados à frequência cardíaca, pulso, irritabilidade, mais a cor, tônus musculares, e a gente vai dando a pontuação, tá? Aí, no caso, tipo assim, a criança não consegue mexer as perninhas direito, aí vai aparecer lá, eles colocam alguma pontuação, alguma coisa? Se ele não mexer, a gente coloca como 0, que a gente dá como os reflexos primitivos, né? É onde a gente entra com tônus musculares, se eles estão preservados ou não. E geralmente fica onde? No cartão de vacina, professora? Não, preste atenção, Silvânia. Dentro da avaliação do Apigar, deixa eu voltar aqui. É porque falhou muito a minha internet da outra vez. Tudo bem. Antes da senhora ir para o banho. Espera aí. Deixa eu só mostrar para você aqui. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Tá vendo esse quadro? Uhum. Então, aqui é o que eu vou contar, tá? Então, eu tenho frequência cardíaca, respiração, tônus musculares, cor, reflexos e irritabilidade. Então, vamos lá. A frequência cardíaca dele está ausente, está presente, está diminuída ou está normal? Eu vou dar a pontuação. Aqui eu tenho os pontos. Então, vamos botar como os reflexos e irritabilidade. Ele não consegue mexer as suas perninhas. Eu vou dar ausente, eu vou dar algum movimentos, ou eu vou dar como aí se ele tivesse choroso. Ele não mexe as pernas. Ausente, pessoal. Ausente. Então, se ele não mexe, né, os reflexos deles estão o quê? Ausente. Ele mexeu pouco, tá fazendo pouco, ou tônus musculares dele, né? Aqui, ó, flexão de pernas e braços, tá? Tônus musculares, tá vendo? O que ele fez? Ele tá tendo ou não? Como é que tá isso? Então, a gente acaba pontuando. Entendeu? Entendi agora. Obrigada, professora. Só para poder não passar para a próxima fase sem entender isso direito. Não, tudo bem. Obrigada, tá? Nada. Deixa eu só chegar lá? Não. Ixi, já até passei do negócio. Já falei até as pezinhas de aleitamento? Ah, tô aqui. Vou falar ainda. Aqui. O banho. Então, quando a criança ela nasce, foi o que eu falei para você. A gente não pode dar o banho nessa criança. Por que a gente não pode dar o banho? Né? É o momento em que essa criança está se adaptando à vida extrauterina. Então, no primeiro momento, a gente só dá aquela limpezinha mesmo, tirando aquele grosso, tá? E começa a aquecer esse RN. O banho é uma excelente oportunidade para observação e comportamento do RN, né, que é do recém-nascido, do seu estado de sono, vigília e as atividades musculares. Deve ser realizado somente quando os sinais vitais estiverem o quê? Estabilizados
ou estáveis, tá? Eu só posso dar o banho nessa criança a partir do momento em que os sinais vitais estejam o quê? Estáveis. Se algum dos sinais vitais eles não estejam dentro do parâmetro, essa criança ela não vai tomar o banho, tá? Especialmente a temperatura, né? Lembrando, se essa criança ela tá com uma temperatura baixa, que é uma hipotermia, se eu colocar essa criança para dar o banho, ela vai fazer mais hipotermia. Então, a gente não pode. Então, por isso que a importância da gente estar sempre o quê? Verificando, atentos à temperatura dessa criança, porque ela perde, em média, 0,3 graus por minuto. Então, ela perde temperatura muito rápido. Já vou sinalizando para vocês, quando vocês forem, vou falar porque eu não sou baú, quando vocês forem para a maternidade, lá não é assim. Lá a criança nasce, né? Quem já passou pela maternidade, quem conseguiu fazer o estágio, lá eles dão direto ao banho. Então, eu vou finalizar para vocês. Enquanto a gente não sabe, beleza, tá? Mas quando a gente sabe, né? É o que eu falo para vocês. Quando a gente não sabe, Deus perdoa, né? Quando a gente não sabe fazer as coisas erradas, Deus perdoa. Agora, a partir do momento que a gente sabe e faz, não existe pecadinho e pecadão. É pecado pronto e acabou, tá? A galera já tentou sinalizar, mas não tem jeito. É a rotina da unidade hospitalar. Então, a gente não pode estar interferindo. Ainda mais vocês, estagiários. Vai dar banho, dá o mais rápido possível. Enrola o mais rápido possível. Aqueça essa criança o mais rápido possível, tá? Lembrando, para dar banho na criança, vocês não sabem a origem, vocês não sabem o que é luva de procedimento em mãos, tá? Calcem as luvas, tá ok? Porque muitas das vezes vocês não têm acesso ao prontuário. Então, se vocês não têm acesso ao prontuário, então, para vocês estarem bem, vocês precisam, né, fazer a sua prevenção, tá bom? Nossa, cadê? Esse momento também pode servir como estímulo ou vínculo, né, entre pai e filho, né, que desenvolve o banho do recém-nascido, aprendendo um pouco mais sobre ele. Então, vamos lá. Na prática, né, que é o que a gente aprende, antes era assim, dessa forma, só que a gente acaba passando por atualizações. O que seriam essas atualizações? A gente dar como banho humanizado. Então, a criança ela acaba perdendo temperatura muito rápido. O que seria esse banho humanizado? É assim, antes você pegava uma banheira, colocava água morninha, testa, ela pode. O dorso é o melhor, né, lugar para você estar testando a temperatura, porque é a parte mais sensível. Tanto que as mães, né, a primeira coisa que faz é colocar o mingau aqui e pegar, não é isso? Porque aqui é a parte mais sensível. Então, se a gente aguenta aqui, a criança também vai aguentar. A água é a mesma coisa, né? Quando a gente não consegue ter aquele termômetro, a gente pode colocar o dorso também sem problema nenhum. Só que quando a gente colocava essa criança, né? Tirava toda a roupinha, deixava ele despido e colocava direto na banheira, ele tinha essa perda de temperatura. Hoje, não é mais assim. Pensem numa criança que ela tá toda envelopadinha, né? Com aquela mantinha para ficar toda bonitinha. Quando sai da maternidade, que é aquele conjuntinho de saída lá do bebê, saída do bebê, ele não tá com aquela mantinha como se fosse um envelopezinho? Quando a gente vai dar esse banho humanizado, até para estimular, né, a segurança dos pais, porque quando ele tá todo despido e você passa sabão, ele acaba escorregando. Então a gente pega, né, uma fralda ou um cueiro, envolve essa criança e segura firmemente. Ali a gente dá estabilidade para os pais também. Então, eu vou tirar de um lado, essa criança toda envolvida, o rostinho dela acaba ficando do lado de fora. A água ainda está limpinha. Então, primeiro a gente limpa o rosto dessa criança, molha mesmo com a mão, passa no rostinho da criança. Conforme ela está deitadinha, depois a gente lava a cabeça dessa criança. Fez isso, tira um lado da fralda, como se estivesse mesmo tirando, né, aquele envelopezinho, tirando, lava de um lado, a fralda ou o coelho, ela vai te dar a firmeza para essa criança não escorregar, tá? Depois a gente tira do outro lado e ensaboa também. E as partes íntimas. É nesse momento que a gente vai fazer o banho de imersão. É quando a gente coloca a criança dentro da água. Conforme o paninho ele fica molhado, a gente fica ali, a criança ela consegue sentir a mesma temperatura ao mesmo tempo. Então, ela não perde esse tempo, né? Não tem essa perda de temperatura. É diferente de eu pegar a criança toda peladinha, colocar dentro da banheira e jogar água. Então, isso acaba perdendo temperatura muito rápido. Então, quando ela está envolvida, primeiro a gente lava o rostinho,
tirei a fralda, lavei de um lado, tirei as partes íntimas, lavei do outro, e ali a gente volta com aquele paninho em cima, então a gente lava do outro lado. Depois é que a gente vira. Quando a gente vira, o tecido, né, o coeiro ainda tá ali. Então ele não vai deixar a criança o quê? Escorregar. Então a gente consegue dar o banho nas costas da criança tranquilamente. Isso a gente dá como banho humanizado, tá? E a gente acaba ensinando também na maternidade lá para as mães, justamente por conta disso, para elas conseguirem fazer em casa, porque elas têm muita insegurança, ainda mais os homens, né? Os pais, eles querem dar o banho, mas acaba tendo essa insegurança justamente por conta disso. Então, a finalidade, né, desse banho humanizado é encorajá-los, né, os pais, justamente por conta disso, para eles não terem medo de deixar as crianças caírem. E o essencial aí é a perda da temperatura, tá ok? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Não. Professora, o Oi. que significa esse sono vigia? É quando a gente consegue dar o banho na criança, ela ficar bem tranquilamente. Então, a gente acaba fazendo essa vigília, né? A gente acaba observando mais essa criança. Então, é na hora do banho que a gente vai conseguir ver, né, se essa criança ela está agitada, se ela está com os movimentos preservados. A gente consegue observar isso. É igual quando a gente está dando banho no leito. A gente não avalia o paciente no todo, desde o céfalo-caudal, no caso, é o céfalo-caudal da cabeça, do couro cabeludo até o pé. É a mesma coisa esse sono vigia. É o estado que a gente está vigiando essa criança o tempo todo aos seus sinais vitais. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Vernix caseoso é uma presença de substância branca acinzentada, rica em elementos nutritivos, que recobre a pele do RN, protegendo a pele após alguns minutos ou horas, ou até mesmo meses, tá? É absorvido normalmente, né, pelo RN. Se eu não me engano, eu até compartilhei na página do meu Facebook, né, sobre isso aí, sobre o que era Vernix caseoso. Então, ele literalmente ele é rico em nutrientes que as mães cismam de tirar, né, porque acha que é feio, tá? Mas ele acaba sendo absorvido pela pele desse bebê tranquilamente, normalmente, só que não pode estar retirando, mas as mães acabam colocando essa criança no sol, né? Taca óleo na pele dessa criança, que acaba obstruindo, né, os poros dessa criança, e não pode. Isso aí vai ser absorvido com o tempo, dias, horas, até mesmo meses, tá bom? Já falei a beça para vocês, acho que semana passada, não foi? Deixa eu só perguntar, Gabi, você tá na live? Gabi das Gêmeas. Professora, sou eu? Gabi das Gêmeas, que pegou o link comigo hoje. Tô aqui. Tá aí? Conseguiu Tô. tranquilamente? Agora que eu vi a mensagem. Sim. Ah, então tá bom, então. As suas neném teve vernix caseoso, Gabi? Um pouco. Tu tirou, mulher? Não, foi saindo aos poucos. Boa, garota. Tu também já tinha tido essa aula, né? Eu também teve só. Então, vamos lá. Né? Alguns cuidados, né, com o RN durante o banho. A primeira limpeza do RN deve ser rápida, superficial, para evitar a perda de calor. Nossa, já vai acabar o tempo. Espera aí que o negócio diminuiu. Por que o negócio não obedece? Isso. O banho, né, é completo, deve ser realizado de 6 a 8 horas após o parto. Lembrando que de 6 a 8 horas é que se realmente, né, esse RN ele esteja o quê? Hemodinamicamente estável. Caso ao contrário, vai aí ultrapassar essas 6 ou 8 horas. Oi? Quem falou alguma coisa? Eu não ouvi. Creuza, a som da senhora ficou muito longe, ficou baixo. Ah, tá. Então deixa eu voltar o outro Foi só fone. o meu. É porque eu tirei o outro fone do ouvido que fica me dando, me agoniando. Aí eu acho que eu tô falando muito alto. Aí eu vou e tiro outro fone, mas eu vejo que eu percebo que eu tô no mesmo som, no mesmo tom. Mas se você coloca, se você ficar surdo... Eu não gosto nem de ouvir minha voz, que me irrita. Aí parece que eu tô falando muito alto. Se bem que vocês aguentam ouvir meu vídeo o tempo todo, minha voz. Então, vamos lá.
Então, esse banho, né, ele só é realizado quando esse RN ele está hemodinamicamente estável. Caso ao contrário, precisa se esperar mais um pouquinho, tá? Utilizar sabonete neutro, lembra lá do sistema, né, imunológico. Então, essa criança ela não precisa sentir cheiro agora. O sistema dela é todo prematuro ainda. Então, é só sabonetinho neutro mesmo, tá? Testar a temperatura da água antes de banhar o RN. Deve estar morna ou ao toque, né? Sempre será com o dorso, que é a parte mais sensível. Segurar firmemente o bebê. Então, esse banho humanizado, ele te dá essa firmeza, né? Que é através do coeiro ou através das fraldas, tá? Não utilizar talco após o banho, pois pode irritar a pele e desenvolver alergias, tá? Fora que o talco também, ele vai acabar obstruindo os poros dessa criança, tá? Não utilizar óleo infantil, pois pode bloquear os poros e tornar-se a pele escorregadia. Então, na hora de dar o banho, vai facilitar, né? Talvez a queda, né, dessa criança, porque acaba escorregando, tá? Desencorajar o banho diário para prevenir a perda de calor. Presta atenção, gente. O ideal é que o banho seja 3 vezes por semana nas 2 primeiras semanas de vida da criança. Nunca nessa vida, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é calor pra caramba. A criança, no mínimo, acaba tomando banho 2 vezes ou 3 vezes ao dia, tá? Só que cuidado que essa criança ela pode ter perda de temperatura. A criança suar um pouquinho mais é normal, tá? Só que aí também vamos ver, será que a gente está colocando a criança igual cebola, né? Cheio de roupa e depois você vai tirando aos poucos? O calor que a gente sente é o calor que a criança vai sentir. O frio que a gente sente é o frio que a criança vai sentir. É a mesma coisa, tá? Cuidados com o coto umbilical. Os cuidados com o coto umbilical são de extrema importância, pois o local favorece o crescimento de bactérias. Por quê? Eu tenho ali o cordão umbilical, ele foi cortado, depois ele foi clampeado. E querendo ou não, né, eu tenho uma portinha de entrada ali. Então, se esse coto umbilical ele não for seco, né, corretamente, é onde tem a proliferação ali de micro-organismo, é onde pode desenvolver as infecções. Por isso que os pediatras, né, até a galera da enfermagem, ela sempre orienta, né? Seca bem esse umbigo, tá? Tem que manter sempre seco. Lavou com água e sabão, secou, depois vai lá, passa o álcool. Qual é a finalidade do álcool? É ajudar a secar aquilo ali. Porque tem um montão de dobrinhas, né? Por conta do umbigo. Então, ali fica realmente aquele excesso de água. Por isso que a gente acaba colocando o álcool para poder facilitar a secagem, tá? Outra coisa, muito cuidado, né, na hora de colocar também a fralda, lembrando, né, que aquele clamp, ele precisa ficar por cima. Quando ele fica por baixo da fralda, pode machucar a criança, então tem que tomar muito cuidado. Lembrando, por mais que esse clamp ele fica por cima, a gente precisa dobrar a fralda um pouquinho, porque senão ele vai ficar empurrando aquele clamp para cima e vai acabar prejudicando a criança, tá? Machucando. Cuidados diários com o coto umbilical. Limpar sempre suavemente com cotonete e gás. Observar a presença de secreção. Só vai ter esse excesso de secreção a partir do momento em que você não seca esse coto umbilical direito, tá? Ensinar os pais os cuidados, informando que o coto seca e cai dentro das 2 primeiras semanas após o nascimento. Às vezes até com 7 dias já tá caindo. É de mulher para mulher Marisa, né? Vou sinalizar sempre para vocês isso. Então, cada criança ela vai reagir de uma forma, tá? Utilizar apenas álcool a 70. Foi nutrição do RN, assim como em qualquer tipo. Assim como em qualquer tipo de dieta, a alimentação do RN precisa conter a quantidade suficiente de carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fluidos. A criança pode se alimentar do leite materno ou com uma forma láctea. Lembrando que até os 6 meses de vida, essa criança ela pode ser amamentada com o leite da mãe sem suplemento, tá? Vou sinalizar para vocês. Não existe leite fraco, né? O que vai depender aí são as demandas das mamadas, a forma que está se ofertando, né? Esse leite para essa criança, tá? Aleitamento materno, já falei para vocês pra caramba, acho que foi com vocês que eu falei semana passada, aleitamento materno, não foi leite de transição, leite maduro, não foi? Sim, não? Sim, tenho certeza, tá? Aleitamento materno, a amamentação é um processo que envolve variáveis biológicas e emocionais. A mulher é de verdade isso, se a mulher ela não tiver, né, estabilizada, né, só para sinalizar para vocês que existe literalmente depressão pós-parto, sim.
Essa puérpera, ela realmente precisa de ajuda, né? Ela precisa de orientação, porque ela realmente pode desenvolver aí uma depressão pós-parto, sim. Na minha depressão pós-parto, tem psicólogo certo. Meu psicólogo foi minha mãe. Ela só falou pra mim assim: vou dar 2 tapas dentro da sua cara, sua filha da puta, se você não parar com essa palhaçada agora. Rapidinho eu fiquei boa. Literalmente assim, tá? Hoje, né, a gente, nem isso há 14 anos atrás, né? Era nesse nível, tá? Nível Harvard, como diz minha mãe, tá? Ela chegava em casa, eu chorava porque eu queria ela de volta. Chegava em casa, eu queria ela de volta, tadinha. Minha mãe saía lá do Paranhos, vinha de bicicleta, lá pro outro lado do mundo, tadinha. Hoje, o cambitinho dela tão fininho, mas ela vinha, tá? Hoje não, né? Hoje a gente tem a ajuda aí dos psicólogos. É altamente recomendável promover alimento materno logo após o nascimento do bebê, pois acredita-se que amamentar os laços afetivos entre mãe e filho é sensacional. Amamentar é uma coisa única, né? Quem amamenta sabe, ou quem já amamentou sabe. É uma coisa assim surreal, tá? Então, para essa criança ela ter essa boa amamentação, né, precisa, né, dentro do a partir do 7º dia é onde entra, né, o leite de transição, é o que vai deixar essa criança saciada, tá? E depois vem o leite maduro. Lembrando que o primeiro ali é aquele colostro, que a criança ela precisa pegar esse colostro. É uma forma, né, vamos dizer assim, que é a primeira vitamina, é a primeira vacina, é o que vai deixar essa criança aí, né, mais saudável. Professor, mas meu filho não pegou colostro. Tem nada a ver. A primeira amamentação é importante, a primeira mamada é importante, tá? Hein, professora? Oi. A gente sabe que mãe HIV positivo não amamenta, né? Não. Mas as que no caso tem sífilis, assim, não tem problema? As que têm sífilis não tem problema, porque sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Então, não é que ela não vá para a corrente sanguínea, é diferente do vírus, né, do HIV, né, que vai direto para o aleitamento materno. Sífilis, não. Apesar de ser uma IST também, ela não vai. Então, a mãe ela pode amamentar essa criança tranquilamente. Pode sentar no mesmo... É que é o caso daquela louca que eu te contei. Ah, tá. É o Pode caso daquela amamentar. doidinha, tá? Tá, pode amamentar. Aí vai ter que ficar 10 dias lá no hospital. Só tem que tomar Aí eu quero botar... É que eu quero botar na cabeça dela, né, que por já ter 3 bebês, 3 filhos, se ela manter esse no peito os 6 meses, já é um gasto a menos, né? Por 6 meses, assim, com relação ao leite. Ao Mas elas custo são e bem benefício, cabeçudas, tá? tá? Relacionado ao custo e benefício, tá? Mas se ela tiver relação sexual, se ela tiver no período fértil, ela vai engravidar, tá? Não é porque tá amamentando que não vai pegar uma gravidez. Pega. Não, eu sei disso também. Tá. Vou tentar botar medo nela com ela isso precisa tudo. procurar uma ginecologista, ela precisa tomar um anticoncepcional, tá? Para poder aí ela parar de parir, né? Que não seguir, né? O que está escrito na Bíblia, né? Crescer e multiplicar de 17 anos.